Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula sobre logaritmos. Essa é a aula número 2. Eu sou o professor Walter. Na primeira aula, nós estudamos um pouco da nomenclatura dos, dos logaritmos, estudamos os conceitos e as definições de logaritmos. A gente viu que para resolver um logaritmo, bastava a gente elevar a base ao logaritmo e a gente obtinha como resultado logaritmando. E para fazer isso, a gente chegava numa nova estrutura, que era a elevado a x igual a b, onde o a aqui era a nossa base, que era a base do logaritmo, ela passa como base também dessa equação exponencial. O x, que era o nosso logaritmo, passa como expoente da equação exponencial. E o logaritmando b, agora ele se torna o resultado da nossa equação exponencial, que é a potência, certo? Ainda dentro da definição, a gente viu que A e B pertencem aos números reais e o A, que é a nossa base, ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. E o B, que é o nosso logaritmando, ele tem que ser maior do que zero. Essa operação toda a gente dá o nome de logaritmação e o resultado dessa operação é que é o nosso logaritmo, ok? Então, dentro dessa definição é que a gente vai entrar na aula 2 agora, que com um novo assunto, né, que são as condições de existência dos logaritmos. Quando é que a gente pode calcular um logaritmo? Porque nem sempre o logaritmo pode ser calculado, né? Então tem algumas condições de existência que a partir delas é que a gente vai ver alguns exemplos de que elas não, que o logaritmo não vai existir e que aí a gente acaba nem perdendo tempo, né? Porque de repente você vê o logaritmo, fica tentando calcular e às vezes basta você olhar alguns detalhes que você já vai descartar, saber que esse logaritmo não existe e não dá para ser calculado. Então, vamos a alguns exemplos. Bom, temos aqui o primeiro exemplo. Logaritmo de menos 16 na base 4. Então, como a gente viu aqui na definição, a nossa definição está aqui. Nosso A e B pertencem aos números reais, o A tem que ser maior do que zero, diferente de 1, e o B tem que ser maior do que zero. Então o A, que é a base do nosso logaritmo aqui, ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. E o B, que é o nosso logaritmando, ele tem que ser maior do que zero. O que não acontece aqui, né? Esse número negativo, menos 16, ele é menor do que zero, então esse logaritmo aqui não existe. Esse logaritmo não existe, ou seja, a gente nunca ia conseguir calcular esse logaritmo. Então, para não perder tempo, se a gente souber identificar os logaritmos pela condição de existência, se ele pode ser calculado ou não, já poupa muito trabalho da gente. Então, vamos a um segundo exemplo. Logaritmo de zero na base 3. Aqui, ó, a nossa base também está ok. Base 3, ela é maior do que zero, diferente de 1, ok. Porém, o nosso logaritmando aqui é zero. E a condição, a única condição de existência do logaritmando é que ele seja maior do que zero. Ele tem que ser pertencer a números reais e tem que ser maior do que zero, ou seja, ele tem que ser positivo e maior do que zero. Então, esse logaritmo também não existe. Não daria para a gente calcular esse logaritmo. Ok? Vamos a mais um exemplo. Logaritmo de 9 na base zero. Aqui, o nosso logaritmando está ok. Ele é positivo, né, maior do que zero. Já
a nossa base ela é igual a zero. Então ela já contradiz a nossa condição de existência ali, que tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então ela sendo igual a zero, então esse logaritmo também não existe. A gente nunca ia conseguir calcular esse logaritmo, ok? Então, vamos lá. Ao próximo exemplo. Log de 27 na base menos 3. O 27 está ok. É um número positivo maior do que zero, né? Já a nossa base é um número negativo. Então ela contradiz a condição de existência. Esse logaritmo também não vai existir, certo? Esse logaritmo também não existe. A gente não conseguiria calcular esse logaritmo, ok? Então vamos a mais um exemplo. Log de 15 na base 1. O logaritmando está ok, maior do que zero. Já a nossa base igual a 1 e está contradizendo também a nossa condição de existência ali. Nossa base tem que ser maior do que zero, diferente de 1. Então, não daria para a gente calcular, então esse logaritmo também não existe. Então, ainda dentro das condições de existência, iremos fazer alguns exercícios para determinar os valores de x, né? Então, vamos lá. Determinar os valores de x para que os logaritmos existam. Então, como a gente ainda dentro, né, da condição de existência, vejam bem, a nossa base aqui, ela está atendendo à nossa condição de existência. Ela é maior do que zero e diferente de 1, certo? E diferente de 1. Já aqui, a gente vai ter que determinar os valores que o x pode assumir para que esta expressão aqui, esse 2x menos 3, que é o nosso logaritmando, ele seja maior do que zero, certo? E para a gente resolver essa expressão, a gente vai ter que, essa expressão, o 2x menos 3, eles têm que ser maior do que zero. E para resolver isso aqui é simples, é uma inequação simples de ser resolvida, né? Vou só passar o 3 para o lado de lá, vai ficar 2x tem que ser maior do que 3. A gente quer isolar o x, né? Então a gente vai mandar o 2 para o lado de lá. Então isso aqui vai ficar x tem que ser maior que 3 meios. Então agora nós vamos representar uma reta dos números reais para os possíveis valores de x, para que atenda às condições de existência do nosso logaritmo, para que o nosso logaritmo possa ser calculado. Então, o valor que a gente achou ali é o 3 meios, né? E ele tem que ser, e o nosso x tem que ser maior do que 3 meios, ou seja, ele não pode ser igual a 3 meios, por isso que a bolinha está aberta ali. Então, ele vai poder assumir qualquer valor acima de 3 meios. O nosso conjunto solução, então, vai ser igual a x pertence aos números reais, tal que x tem que ser maior do que 3 meios. Esse é o conjunto de solução para que o nosso logaritmando seja maior do que zero e o nosso logaritmo possa ser calculado, ok? Vamos a um segundo exemplo aqui.
log de x ao quadrado menos x menos 12 na base 5. Com relação à nossa base, está tudo ok, né? Com relação à nossa base, está tudo ok. Ela é maior do que zero e diferente de 1. Agora, com relação ao nosso logaritmando, essa expressão aqui, x ao quadrado menos x menos 12, ela vai ter que ser maior do que zero, certo? E para isso, então, a gente vai reescrever essa inequação aqui, ó, x ao quadrado menos x menos 12 tem que ser maior do que zero. Então, nós iremos calcular essa inequação como se fosse uma função do segundo grau e acharemos as raízes da função, ou seja, os valores de x que satisfazem a nossa inequação, ok? Então, vamos lá, vamos calcular como se fosse uma função do segundo grau. E para calcular uma função do segundo grau, a gente pode calcular por Bhaskara ou por soma e produto. Vou calcular por Bhaskara aqui, né? Vou igualar isso aqui a zero. Vamos calcular por Bhaskara. Bhaskara, a gente vai ter que identificar os coeficientes aqui, né? O nosso coeficiente A, que é o que acompanha o x ao quadrado, é igual a 1. Nosso coeficiente B, né, é o que acompanha o x aqui, ele vai ser igual a menos 1. E o coeficiente C é o nosso menos 12 aqui, ok? Então para calcular aqui por Bhaskara, primeiro a gente vai ter que calcular o delta, né? A fórmula do delta, para quem não lembra, é b ao quadrado menos 4ac. Então basta a gente substituir os valores aqui. O delta nosso vai ser b ao quadrado, nosso b ali é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o nosso a é 1 e o nosso c é menos 12. Menos 12, ok? Então, nosso delta vai ser o menos 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então, o menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes menos 12 dá mais 48. Certo? Então, o nosso delta vai ser igual a 49. Para calcularmos o valor de x, após a gente saber o valor do delta, então x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa é a fórmula. Então vamos lá, só substituir os valores. X é igual a menos b. O nosso b já é negativo, então menos menos vai dar 1. Então vai ficar 1 mais ou menos a raiz de delta. O nosso delta ali é 49, certo? Então, mais ou menos a raiz de 49 sobre 2a. O nosso a é 1, então 2a é 2, certo? Então vai ficar x é igual a 1 mais ou menos raiz de 49, raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 2. Então, nós vamos ter duas raízes. Por que duas raízes? Porque o nosso delta aqui, ele foi maior do que zero. E quando o delta é maior que zero, a gente tem como solução duas raízes, certo? Nós vamos ter x1 e
x2. Vamos pegar o primeiro sinal positivo aqui, ó. Então vai ficar 1 mais 7 dá 8. 8 dividido por 2 igual a 4. Primeira raiz, 4. Agora vamos pegar o sinal negativo. 1 menos 7 vai ficar menos 6. Dividido por 2, minha segunda raiz vai ser menos 3. Então agora eu tenho x1 igual a 4, x2 igual a menos 3. Agora eu vou traçar, eu vou descobrir os valores, né, que satisfazem a condição de existência para aquele nosso logaritmando ser maior que zero. Primeiro, eu vou dar uma apagada aqui nesses cálculos que agora a gente já descobriu, né? Só vou colocar aqui de lado que o nosso x1 é igual a 4 e o x2 é igual a menos 3. Então agora eu vou traçar uma reta, que eu vou representar os números reais que a gente descobriu ali, o menos 3 e o 4. Como o nosso A é positivo, né? Nosso A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, vamos traçar nossa parábola aqui. Observando o gráfico, e o nosso logaritmando aqui, ele precisa ser maior do que zero, ou seja, ele precisa assumir valores positivos. Observando o gráfico aqui, os valores positivos eles estão acima do eixo x. Então, e os valores negativos estão abaixo do eixo x. Então, aqui, ó, qual parte do gráfico que está abaixo do eixo x? Essa parte aqui, certo? Então, aqui serão os números negativos, mas esses números, esses valores não me interessam. Os valores positivos estão nessa área aqui. Então, os valores que eu vou usar, né, os valores que vão atender a minha condição são esses aqui, ó. Os valores menores do que 3 e maiores do que 4. Esses são os valores que vão atender a condição de existência ali para que o meu logaritmando seja positivo. Então, o meu conjunto solução vai ser igual a x pertence aos números reais, tal que x seja menor do que 3, do que menos 3, né? E o x tem que ser maior do que 4. Ok? Então, esse é o nosso conjunto solução. Vamos a mais um exemplo. Log de menos x ao quadrado mais x mais 6 na base 3. A base nossa aqui está ok, né? A base está ok, ela é maior do que zero. 3 é maior do que zero, diferente de 1. E o nosso logaritmando aqui, ele vai ter que ser maior do que zero, certo? E para ser maior do que zero, a gente vai ter que igualar essa função a zero, fazer o mesmo procedimento do exercício anterior. Nós vamos ter que resolver através de uma função do segundo grau, igualando essa expressão a zero, descobrir as raízes e descobrir os valores que o x pode assumir para satisfazer essa condição de existência aqui de ser maior que zero. Eu escolhi essa equação de segundo grau aqui por ser
Agora, um número negativo, o nosso A aqui vai ser negativo, né? Então, vou por aqui, ó. A gente calculando a nossa função, esse f de x, menos x ao quadrado, mais x mais 6. Isso aqui vai ser igual a zero para a gente achar as nossas raízes. Então, vamos identificar os nossos coeficientes aqui, ó. Coeficiente A, B e C para a gente calcular as nossas raízes através da fórmula de Bhaskara, né? Então, o A nosso aqui é negativo, ele vai ser igual a menos 1. Como eu falei, o A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, o B é o coeficiente que acompanha o x e o C é o nosso 6 aqui, que é o nosso termo independente. Então, o A é menos 1, o B é 1 e o C é 6 nesse caso aqui, ok? Então, vamos calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Delta é igual a b ao quadrado. O nosso b é igual a 1, então vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, que o nosso a é menos 1, vezes 6, que o nosso c é 6. Aqui vai ficar delta igual a 1, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, mais 4 vezes 6 dá 24. Então, aqui vai ficar 1 mais 24. Então, o delta vai ser igual a 25. Assim como no exercício anterior, o nosso delta é positivo, né? O nosso delta é maior que zero, então nós vamos ter duas raízes, x1 e x2, ok? Então vamos calcular aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então aqui vai ficar x é igual a menos b. O nosso b é 1, então menos 1, mais ou menos raiz de delta. O nosso delta é 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Já vou fazer direto aqui, tá? 2 vezes a. O nosso a é menos 1. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Como já foi falado anteriormente, a gente vai ter duas raízes, x1 e x2. A nossa x1, vou pegar primeiro o sinal positivo aqui. Então, vai ficar menos 1 mais 5. Isso, menos 1 mais 5 vai dar 4. 4 positivo, né? Ó, vai dar 4 positivo. Dividido por menos 2, então nossa raiz vai ser menos 2. 4 positivo dividido por menos 2. Nossa primeira raiz é menos 2. Agora, x2. Vamos pegar o sinal negativo agora. Menos 1 menos 5 vai dar menos 6. Dividido por menos 2, o resultado vai ser positivo, então vai dar um 3 positivo. As nossas duas raízes, eu vou colocar aqui de lado, porque eu vou apagar depois esses cálculos aí. Nosso x1 é igual a menos 2 e o x2 é igual a 3. Agora, nós vamos traçar uma reta numérica para os valores de x, certo? Vamos marcar as duas raízes, né, que é o menos 2 e o 3, e vamos traçar a nossa parábola, que, como foi falado anteriormente, devido ao nosso A ser negativo, né, ser menor do que zero, a nossa parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Mas o nosso logaritmando
que é a base do nosso estudo aqui, ele tem que ser maior do que zero, que é a condição de existência. Então, só vai interessar para a gente os valores que estão acima do eixo x. E os valores que estão abaixo do eixo x, que eu vou demonstrar agora, são esses sinais negativos aqui, eles não nos interessam. Então, essa parte do gráfico que está aqui, ó, que está descendo aqui, ela não me interessa. O que me interessa é a parte que está acima do eixo x. Que são esses valores que estão aqui na parte de cima. E os que estão acima do eixo x são os valores que ficam entre -2 e o 3. Então, são esses valores, são os únicos que vão satisfazer a condição de existência ali para que o nosso logaritmando seja maior do que zero. Então, o nosso conjunto solução, ele vai ser igual a x pertencente aos números reais, tal que o x seja maior do que -2 e menor do que 3. Esse é o nosso conjunto solução, ok? E tá, então é essa faixa de números que torna essa condição de existência verdadeira. Então esse é um logaritmo que dá para ser calculado, ok? Então vamos a mais um exercício. Agora, esse exercício, a gente vai ter duas operações para a gente confirmar a veracidade para a gente confirmar a condição de existência. Então a gente vai ter que descobrir os valores de x aqui da base, para que essa base seja maior do que zero e diferente de 1. E vamos ter que calcular os valores para que o nosso logaritmando aqui seja maior do que zero, certo? Então esse exercício já é um pouquinho diferente do que a gente fez. Então vamos lá. Primeiro vamos pegar o logaritmando aqui. O nosso logaritmando, aqui a gente não vai precisar calcular, fazer por Bhaskara, nada, porque é uma equaçãozinha simples aqui. Então a gente só vai demonstrar aqui que esse x mais 7, ele tem que ser maior do que zero, que é o nosso logaritmando, ele tem que ser maior do que zero. E para resolver essa inequação, basta eu passar o 7 para o lado de lá. Então, o meu x vai ter que ser maior do que -7, ok? Então, agora vamos calcular os valores possíveis para a base. A nossa base, ela tem que ser maior do que zero. Então, x menos 2 tem que ser maior do que zero. Então, mesmo procedimento, vou passar o menos 2 para o lado de lá, o meu x da base tem que ser maior que 2. Porém, ele também tem que ser diferente de 1. Então, eu vou fazer esse outro cálculo. Nosso x menos 2, ele tem que ser diferente de 1. Vou passar esse menos 2 para o lado de lá, vai ficar x tem que ser diferente de 1 mais 2. O x tem que ser diferente de 3. Ok? Então, agora, agora nós temos três condições para que o nosso conjunto de solução satisfaça aquela condição de existência ali. Então, o nosso conjunto de solução vai ser a intersecção desses três resultados aqui.
Então vamos traçar as retas numéricas para fazer o estudo dos sinais aí. Então vamos lá, vamos primeiro traçar uma reta para o nosso B. O nosso B, ele tem que ser maior do que menos 7. Então são todos os valores aqui dos números reais, né, que sejam maior do que 7. Então basta ser maior do que 7, já atenderia essa operaçãozinha, essa sentencinha aqui de cima. O x mais 7, para ele ser maior do que zero, bastava os nossos valores de x ser maior do que menos 7. Agora vamos ver para a reta, para os valores de A, para a nossa base. Ó, eu coloquei aqui, ele tem que ser maior do que 2, certo? Primeira condição, ele tem que ser maior que 2. Então ele poderia ser qualquer valor aqui maior do que 2. Porém, diferente de 3. Então por isso eu deixei a bolinha aberta aqui para 3. E como ele tem que ser maior que 2, também é bola aberta. E maior que menos 7, bola aberta também. Agora, a intersecção dessas duas retas é que vai ser o nosso conjunto de solução. Então, se eu traçasse aqui, ó, pegar a intersecção, são todos os valores que são comuns aos dois gráficos, né, às duas retas aí. Então, se eu traçasse aqui uma reta aqui, os valores comuns para as duas retas estariam acima de 2, né, que o acima de 2 pertence também ao B, e os diferentes de 3 não pertencem, então eles não entram. Então praticamente a solução vai ser igual ao A aqui. Então a solução, o meu conjunto solução vai ser todos os números maiores do que 2 e diferentes de 3. Então o meu conjunto solução para esse logaritmo, para que esse logaritmo atenda às condições de existência aí, e ele possa ser calculado, é que o x pertence aos números reais, tal que o x seja maior do que 2 e x tem que ser diferente de 3. Então este é o conjunto solução para essa condição de existência. E aqui nós encerramos esta aula, né? Encerramos essa aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado. Se vocês gostaram, deixem um joinha aí e se inscrevam no canal para receberem notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Então eu me despeço aqui e bons estudos, tá? Tudo de bom para todos aí.